Imagine um hospital de luxo, o mais caro da cidade, onde apenas os homens e mulheres mais ricos do planeta têm acesso. Corredores silenciosos, cobertos por mármore importado, máquinas brilhando como joias tecnológicas, médicos com nomes reconhecidos internacionalmente, pagos a peso de ouro para fazer o impossível. Agora, imagine um bilionário, acostumado a comprar tudo o que deseja, entrando de maca, inconsciente, com a vida por um fio. Ao redor dele, uma equipe de 10 cirurgiões renomados, preparados para realizar uma cirurgia que, para qualquer um deles, deveria ser apenas mais um desafio superado. Eles não tinham dúvidas de que conseguiriam, mas o inesperado aconteceu. 10 cirurgiões, todos juntos, falharam. As mãos mais caras do planeta tremeram diante de um erro invisível. O bilionário, dono de empresas, frotas e impérios, estava prestes a morrer sem que seu dinheiro, influência ou poder conseguissem intervir. Mas aqui está o detalhe que transforma essa história em algo único. Quem enxergou a verdade, quem percebeu o detalhe fatal, não foi nenhum daqueles médicos cobertos de diplomas e prestígio. Foi alguém que não deveria sequer estar ali. Uma mulher de uniforme simples, com um balde de limpeza e um olhar atento. Uma faxineira, negra, invisível para muitos. E foi ela quem descobriu o erro que ninguém, absolutamente ninguém, tinha percebido. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em uma história que confronta nossas crenças mais profundas sobre poder, inteligência e valor humano. Uma narrativa que mostra como, às vezes, o socorro vem de onde menos se espera e como Deus ou o destino pode usar justamente os esquecidos para revelar o essencial. Essa não é apenas uma história de medicina. É uma história sobre orgulho, sobre humildade e sobre a incrível capacidade de ver o que outros ignoram. E se você já ficou impactado com essa introdução, espere até descobrir os detalhes ocultos, as cenas tensas dentro daquela sala de cirurgia e o momento exato em que a vida e a morte se equilibraram em um fio invisível. Eu te prometo, cada segundo deste vídeo vai prender você, porque o que aconteceu ali não pode ser explicado apenas por ciência. Mas antes de avançarmos, eu tenho um pedido. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, clique agora em inscrever-se e ative o sininho. Aqui eu trago conteúdos que não apenas informam, mas fazem você refletir sobre a vida, sobre o mundo e sobre as pessoas ao seu redor. Dê também o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar milhares de outros que precisam ouvir. Agora respire fundo, feche os olhos por um segundo e imagine 10 médicos brilhantes, um bilionário inconsciente, uma sala repleta de equipamentos e no canto, silenciosa, quase invisível, uma faxineira observando. O que ela enxergou mudaria tudo. E é isso que vamos começar a desvendar agora. O relógio do hospital de luxo marcava pouco depois das 3 da manhã, quando a ambulância blindada parou diante da entrada principal. Não havia imprensa, não havia barulho, apenas silêncio e tensão. Os seguranças abriram caminho imediatamente e dali saiu a maca mais vigiada que aquele hospital já havia recebido. Sobre ela, inconsciente, estava um homem que parecia inalcançável para o destino. Um bilionário. Seu nome corria nas capas de revistas, em reuniões de conselhos de administração, em manchetes financeiras. Ele era a definição viva de poder. Mas naquela madrugada, sua respiração curta, sua pele pálida e o tremor em seus lábios revelavam uma verdade dolorosa. O poder dele nada valia diante da fragilidade humana. Dentro do hospital, a movimentação foi imediata. Médicos de renome internacional foram convocados às pressas. 10 cirurgiões, cada um especialista em áreas diferentes, todos com prêmios e reconhecimento mundial, foram reunidos em torno da mesa de cirurgia.
eram a elite da medicina, nomes capazes de atrair manchetes por si só. A atmosfera ali não era apenas de ciência, era de espetáculo. Havia no ar uma confiança quase arrogante de que nada poderia dar errado. Afinal, estavam diante de um dos homens mais ricos do mundo e falhar não era uma opção. Os corredores se encheram de auxiliares correndo, enfermeiros ajustando máquinas, monitores piscando luzes coloridas que mais pareciam sinais de alerta vindos de outra dimensão. O bilionário foi levado para o centro cirúrgico e, enquanto sua família aguardava em uma sala reservada, o ambiente se encheu de tensão. Carros de luxo estacionados na frente do hospital denunciavam a magnitude da cena. Banqueiros, políticos e empresários haviam chegado para acompanhar o destino daquele homem que, de tantas formas, influenciava suas vidas. Do lado de fora da sala de cirurgia, jornalistas tentavam se aproximar, mas eram mantidos longe pela barreira de seguranças. A notícia ainda não havia vazado para o público, mas todos ali dentro sabiam: se aquele homem morresse, o impacto não seria apenas pessoal. O mercado financeiro poderia cair, contratos poderiam ruir, milhares de empregados no mundo inteiro seriam afetados. Não era apenas a vida de um homem que estava em jogo, era o equilíbrio de impérios inteiros. A equipe se preparava como em um campo de batalha. Jalecos impecavelmente brancos, máscaras sendo ajustadas, luvas cirúrgicas estalando ao serem calçadas com precisão. As máquinas ao redor piscavam em verde e azul, monitorando cada batida de coração, cada respiração artificial. O silêncio era pesado, quase sagrado, cortado apenas pelo som dos monitores cardíacos e pelo murmúrio técnico dos profissionais. O líder da equipe, um cirurgião renomado que já havia operado presidentes e reis, olhou para os demais com confiança absoluta. "Não importa a gravidade, hoje vamos vencer", disse, com uma voz firme que carregava tanto autoridade quanto orgulho. Era como se estivesse prestes a comandar uma tropa de elite em uma guerra decisiva. Mas, no fundo daquele cenário de luxo e ciência, havia um detalhe que ninguém percebia. Alguém observava de longe, em silêncio, quase invisível. Uma mulher com um uniforme simples, empurrando um carrinho de limpeza que parecia não fazer parte daquela realidade. Ela apenas passava despercebida, mas seus olhos viam o que outros ignoravam. E enquanto o bilionário era preparado para a cirurgia, enquanto os 10 médicos de elite afiavam sua confiança, uma história de humildade e revelação começava a se desenhar nas sombras daquele hospital. Uma história que provaria, em poucas horas, que a vida pode ser salva não pela força dos poderosos, mas pela coragem dos invisíveis. Se até aqui você já percebeu a intensidade dessa narrativa, não esqueça, se inscreva agora no canal e deixe o seu like, porque o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos não é apenas uma história, é uma lição para a vida inteira. Dentro da sala cirúrgica, o ambiente parecia um palco preparado para uma apresentação grandiosa. Os 10 cirurgiões, cada um especialista em áreas distintas, ajustavam suas máscaras com gestos firmes e seguros. Ali estavam alguns dos maiores nomes da medicina moderna. Homens e mulheres, acostumados a receber aplausos em congressos internacionais, cujos nomes estampavam revistas científicas e manchetes de jornais. Era como reunir um exército de gênios em um mesmo espaço. Eles não se viam apenas como médicos, viam-se como salvadores da humanidade, donos de um conhecimento inacessível para a maioria. O simples fato de estarem naquela sala, diante do bilionário, inconsciente, já carregava uma aura de prestígio. Muitos se olhavam com cumplicidade, certos de que, no dia seguinte, os jornais relatariam o triunfo da medicina de elite. O fracasso não estava em seus vocabulários. Com as luzes brancas refletindo em seus jalecos impecáveis,
A confiança beirava a arrogância. O líder da equipe, já acostumado a lidar com emergências, repetia em tom firme: "Não vamos perder este homem. Somos os melhores e essa cirurgia será apenas mais uma vitória." Sua voz soava quase como uma ordem militar, e todos os outros pareciam acreditar plenamente. Mas essa autoconfiança escondia algo perigoso: a incapacidade de considerar que talvez pudessem falhar. A crença cega na própria superioridade os cegava para a humildade necessária diante da fragilidade humana. Eles se viam como deuses, intocáveis, certos de que cada corte, cada sutura, cada ajuste de máquina estaria sob controle. Enquanto ajustavam bisturis, calibravam monitores e davam instruções aos enfermeiros. Ignoravam completamente os olhares atentos da faxineira, que do canto da sala fazia sua rotina de limpar discretamente, como se fosse parte invisível daquele cenário. Para eles, ela não existia. Não passava de um detalhe no fundo da cena grandiosa que encenavam. E ainda assim, a vida do bilionário não dependia apenas da ciência que eles carregavam. Dependia também da capacidade de reconhecer o inesperado, algo que, naquele momento, nenhum deles estava disposto a admitir. Orgulho, vaidade e soberba preenchiam o ar, junto com o cheiro estéril do álcool e o zumbido das máquinas. Era como se a própria atmosfera proclamasse: "Aqui estão os melhores do mundo e nada pode dar errado." Mas o destino estava prestes a provar que a soberba pode ser o maior inimigo, até mesmo da ciência. Se você acredita que o orgulho muitas vezes cega até os mais inteligentes, escreva nos comentários: "A verdadeira sabedoria é humilde." Quero ver quantos de vocês concordam com essa verdade. As luzes da sala cirúrgica refletiam intensamente nos rostos concentrados dos 10 cirurgiões. As máquinas monitoravam cada batimento, cada respiração induzida, cada oscilação mínima dos sinais vitais do bilionário. Tudo parecia estar sob controle nos primeiros minutos. As mãos habilidosas se moviam com precisão, bisturis cortavam o tecido com a destreza de artistas experientes, e a equipe trocava instruções rápidas em meio ao zumbido constante dos aparelhos. Mas, de repente, algo mudou. Um bip prolongado quebrou o ritmo. O monitor cardíaco apresentou uma queda abrupta e o coração do paciente começou a desacelerar perigosamente. As expressões de confiança deram lugar a olhares tensos. "Ajustem a frequência, aumentem a dose", ordenou o líder da equipe, tentando manter o tom de autoridade. Enfermeiros correram para alterar parâmetros, seringas foram preparadas, mas os números continuavam caindo. O suor começou a escorrer sob as máscaras. Era como se a própria sala tivesse se transformado em um campo de batalha silencioso, onde cada segundo decidia entre vida e morte. Os cirurgiões tentavam aplicar técnicas de emergência, cada um propondo uma solução, mas nada surtia efeito. O bilionário, que até minutos atrás parecia estável, agora se encontrava à beira do colapso total. A tensão aumentava a cada falha. Um deles sugeriu trocar imediatamente o equipamento de suporte. Outro pediu mais medicamentos. O som das máquinas ecoava como um grito desesperado. A família do lado de fora não sabia dos detalhes, mas já sentia a atmosfera pesada através das portas fechadas. No corredor, o silêncio era sufocante. Lá dentro, porém, o caos crescia. "Não estamos conseguindo estabilizar", disse uma das médicas, a voz embargada pelo medo. O líder tentou esconder a insegurança, mas seus olhos revelavam algo que ele jamais admitiria em voz alta. Não sabia mais o que fazer. 10 dos maiores médicos do mundo estavam diante de uma situação que parecia escapar ao seu controle. Cada tentativa se transformava em frustração. Cada movimento parecia empurrar o paciente ainda mais perto do abismo.
e naquele instante a arrogância inicial se transformava em desespero. A ciência, tão celebrada, parecia impotente, o dinheiro inútil, o poder inexistente. Tudo o que restava era a sensação de derrota se infiltrando lentamente no ar. Aquele bilionário, que nunca ouvira a palavra não em sua vida, agora se via diante de algo que nem toda sua fortuna poderia comprar. Uma segunda chance. E o que? Os cirurgiões não sabiam era que a resposta não estava em mais máquinas, mais remédios ou mais técnicas. A resposta estava à margem da cena, onde ninguém olhava. Se você já percebeu que muitas vezes a vida nos ensina através do inesperado, deixe nos comentários. O impossível pode virar milagre. Quero ver quantos aqui acreditam nisso. Do lado de fora da sala de cirurgia, o tempo parecia correr em outra velocidade. Cada minuto arrastava-se como uma eternidade. Os corredores, normalmente movimentados por passos apressados e conversas de enfermeiros, estavam mergulhados em um silêncio denso, pesado, quase insuportável. Apenas o som distante de máquinas e vozes abafadas escapava pelas portas de metal, como sussurros de um drama que poucos tinham permissão para presenciar. A família do bilionário aguardava em uma sala reservada, decorada com sofás de couro e café servido em xícaras de porcelana. Mas nem o luxo conseguia amenizar a angústia. Olhares fixos nos relógios, mãos que se entrelaçavam nervosas, lágrimas contidas. Havia ali uma mistura de medo e incredulidade. Como alguém tão poderoso poderia estar à beira da morte, mesmo cercado pelos melhores recursos que o dinheiro poderia comprar? Os seguranças mantinham-se firmes, bloqueando o acesso de curiosos e jornalistas. Ainda que a notícia não tivesse chegado ao público, rumores já circulavam. Telefones vibravam em bolsos discretos, mensagens eram trocadas entre executivos, políticos e investidores. Do lado de fora do hospital, uma pequena aglomeração de pessoas começava a se formar em busca de qualquer informação. A tensão não estava apenas entre quatro paredes. Espalhava-se como ondas invisíveis. Nos corredores próximos à sala cirúrgica, enfermeiros trocavam olhares preocupados. Alguns sabiam mais do que poderiam revelar. Haviam visto os rostos tensos dos médicos, ouvido as ordens desesperadas ecoando lá dentro e compreendiam que o quadro era grave. Mas diante da família e dos curiosos, mantinham a fachada de neutralidade, como exige a disciplina hospitalar. O ambiente se tornou quase sufocante. Cada vez que uma porta se abria, mesmo que fosse apenas para a passagem de um auxiliar, todos os olhos se fixavam nela com expectativa. Esperavam boas notícias, uma palavra de esperança, mas nada vinha, apenas expressões sérias, ordens rápidas, passos firmes que não revelavam nada. Naquele momento, a impotência tomava conta. Não havia cheque, contrato ou poder político que pudesse acelerar as batidas de um coração. Não havia influência que pudesse reverter os sinais vitais despencando. O silêncio dos corredores era, na verdade, o retrato cruel da fragilidade humana diante do inevitável. E foi nesse clima de desespero contido que a presença quase invisível de uma mulher começou a se destacar. Ela não estava sentada nos sofás luxuosos nem cercada de seguranças. Caminhava discretamente, empurrando seu carrinho de limpeza. Suas mãos desgastadas seguravam o pano com firmeza, mas seus olhos captavam mais do que todos os outros naquele corredor. Enquanto os poderosos aguardavam respostas e os médicos se perdiam em suas próprias certezas, ela observava em silêncio. Ninguém imaginava que naquela madrugada de tensão e luxo, o destino da vida do bilionário não seria decidido pelo dinheiro que ele acumulou ou pelo conhecimento dos homens mais brilhantes da medicina, mas pelo olhar atento e pela coragem de alguém que todos preferiam ignorar.
Se você também acredita que a vida pode virar de cabeça para baixo em um simples instante, escreva nos comentários. Tudo pode mudar em silêncio. Enquanto a tensão dominava cada centímetro daquele hospital de luxo, havia alguém que caminhava quase despercebida. Uma mulher simples, de uniforme azul, já um pouco gasto pelo tempo, empurrando um carrinho de limpeza cheio de produtos e panos. Seus passos eram silenciosos, como se tivesse aprendido a se mover sem incomodar, como se fosse parte invisível do cenário. Para a maioria, ela não existia. Era apenas a faxineira. Mas o que ninguém sabia era que por trás daquele uniforme havia uma mulher de olhos atentos, coração resiliente e uma vida marcada por batalhas que jamais estariam em prontuários médicos. Negra, vinda de uma comunidade pobre, carregava nas mãos as marcas do trabalho duro e no olhar uma sabedoria forjada na luta diária. Ela não possuía diplomas pendurados na parede, não falava termos técnicos de medicina, mas tinha algo que não pode ser ensinado em universidades: percepção. Enquanto passava o pano no chão dos corredores próximos à sala de cirurgia, observava os detalhes. Os rostos tensos dos médicos que iam e vinham, os passos apressados dos auxiliares, os sussurros entre enfermeiros. Nada escapava ao seu olhar treinado pela vida. Muitas vezes era ela quem percebia uma torneira mal fechada, uma lâmpada prestes a queimar ou um equipamento fora do lugar. Pequenas coisas que outros ignoravam, mas que poderiam fazer diferença. Naquela madrugada, algo chamava sua atenção. Ela reparava na forma como certos aparelhos eram manuseados, como alguns tubos estavam conectados, como certas instruções se perdiam em meio ao desespero da equipe. Embora não entendesse todos os procedimentos, seu instinto dizia que algo não estava certo. Um detalhe sutil, quase imperceptível, mas que fazia toda a diferença. Dentro dela, um conflito se formava. O medo de ser repreendida a silenciava. Afinal, quem daria ouvidos a uma faxineira em meio a 10 dos maiores médicos do planeta? Mas, ao mesmo tempo, a coragem crescia. Ela sabia que, se não falasse, poderia carregar para sempre o peso de ter visto algo e não ter agido. E enquanto os corredores permaneciam mergulhados no silêncio e na expectativa, essa mulher simples se aproximava do centro da história. O destino, que até então parecia estar nas mãos dos cirurgiões, começava a se inclinar discretamente para os olhos atentos de quem ninguém ousava notar. Se você acredita que muitas vezes os invisíveis são aqueles que enxergam mais longe, escreva nos comentários. Eu vejo o que ninguém vê. Dentro da sala cirúrgica, a tensão havia atingido o limite. Os 10 cirurgiões, antes confiantes, agora se moviam com pressa e desespero. Ordens eram dadas em tom ríspido, os alarmes dos monitores apitavam em ritmos irregulares e o bilionário estava cada vez mais próximo de perder a batalha pela vida. Os rostos suados dos médicos denunciavam o que suas vozes tentavam esconder. Eles não sabiam mais o que fazer. E foi nesse caos que algo aparentemente simples chamou a atenção da faxineira. Do canto da sala, onde limpava discretamente um corredor lateral, seus olhos perceberam o que ninguém havia notado. Não foi uma visão mágica, nem um dom sobrenatural. Foi atenção, foi sensibilidade, foi a experiência de quem aprendeu a enxergar detalhes que outros ignoram. Ela observou um dos aparelhos de suporte à vida conectado de forma incorreta. Um tubo levemente dobrado, quase imperceptível, que comprometia o fluxo adequado. Era tão sutil que os cirurgiões, mergulhados em protocolos complexos e procedimentos de alta tecnologia, simplesmente não haviam reparado. Mas para ela, acostumada a lidar com o invisível, o detalhe saltava aos olhos. O coração da faxineira disparou.
Ela sabia que aquilo podia ser a diferença entre a vida e a morte. Mas também sabia que ousar falar em meio àquela equipe poderia trazer humilhação, críticas, até mesmo a perda do emprego. Quem acreditaria nela? Quem pararia para ouvir a voz de uma mulher simples, sem títulos, em meio a especialistas mundialmente reconhecidos? Ainda assim, algo mais forte a impulsionava. Talvez fosse coragem, talvez fosse fé, talvez fosse o peso da consciência que não a deixava calar. Ela respirou fundo, apertou o pano de limpeza nas mãos, como quem busca força, e deu o primeiro passo. Aproximou-se, hesitante, mas decidida. Com licença, doutores. Sua voz soou tímida, quase engolida pelo barulho das máquinas. Alguns se viraram irritados, outros sequer prestaram atenção. Mas ela insistiu, apontando para o tubo. Olhem ali. Isso não está certo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por um instante, parecia impossível que alguém tivesse ousado interromper a cena. Os médicos se entreolharam, alguns com desdém, outros com incredulidade. Mas, mesmo diante de olhares que tentavam reduzi-la ao nada, ela não recuou. Seus olhos firmes diziam mais do que 1000 palavras. Havia algo errado e ela tinha certeza disso. Se você já sentiu medo de falar, mas mesmo assim encontrou coragem, escreva nos comentários. Eu não me calo diante da verdade. O silêncio que tomou conta da sala após as palavras da faxineira parecia cortar o ar como uma lâmina invisível. 10 cirurgiões renomados, acostumados a ouvir apenas uns aos outros, haviam sido interrompidos por alguém que até aquele instante era invisível para eles. Olhares se voltaram em sua direção, alguns carregados de impaciência, outros de desprezo e poucos de surpresa genuína. O líder da equipe, acostumado a comandar salas de cirurgia como generais comandam exércitos, franziu o senho. A primeira reação foi de irritação. Senhora, este não é lugar para palpites, disse com frieza, como se as palavras dela fossem uma afronta à ciência. Mas, ao mesmo tempo, um dos médicos mais jovens, talvez menos endurecido pela arrogância, decidiu olhar para onde ela apontava. Seus olhos se arregalaram. O tubo indicado pela faxineira estava de fato dobrado de forma sutil. Não era algo gritante, não era um erro evidente, mas suficiente para comprometer o fluxo adequado de oxigênio. Em meio a dezenas de aparelhos, cabos e conexões, aquele detalhe havia passado despercebido por todos. A confirmação caiu sobre a equipe como um peso insuportável. Verifiquem isso agora, ordenou o jovem cirurgião, ignorando o olhar de reprovação do líder. Em segundos, um auxiliar ajustou o tubo. O efeito foi imediato. Os monitores, antes em queda alarmante, começaram a mostrar sinais de recuperação. O coração do bilionário, que parecia desfalecer, retomava lentamente um ritmo mais estável. A sala mergulhou em um silêncio ainda mais pesado, mas agora de espanto. Não havia como negar, a faxineira estava certa. O erro que quase custou a vida de um dos homens mais poderosos do planeta havia sido identificado não pelos 10 especialistas mais caros do mundo, mas por uma mulher que sequer tinha autorização para falar ali dentro. Alguns médicos baixaram os olhos constrangidos. Outros se mantiveram em silêncio, tentando disfarçar a vergonha atrás de expressões impassíveis. O líder, por sua vez, demorou a aceitar. Seu orgulho parecia lutar contra a realidade estampada nos monitores. Mas, por mais que resistisse, a verdade se impunha diante de todos. E a faxineira, que esperava ser humilhada, ficou imóvel, com o pano de limpeza ainda nas mãos. Seu coração batia acelerado, mas sua postura era firme. Ela não havia falado por vaidade, nem por querer reconhecimento. Havia falado porque sabia que a vida daquele homem dependia disso.
Naquele instante, os papéis se inverteram. A ciência de ponta, os diplomas e os títulos foram forçados a reconhecer a sabedoria de uma mulher invisível. E, de forma inesperada, os donos do saber experimentaram a humildade de aprender com quem jamais haviam dado valor. Se você acredita que a verdade pode vir de onde menos se espera, escreva nos comentários. Eu aprendo até com os humildes. O som dos monitores cardíacos, que minutos antes parecia anunciar o fim, agora começava a mudar. O bip contínuo que simbolizava a queda da vida deu lugar a batidas regulares, ainda fracas, mas cheias de esperança. Os olhos dos cirurgiões, arregalados, acompanhavam a recuperação lenta e surpreendente do bilionário. O impossível começava a acontecer diante deles, e tudo graças a um detalhe apontado por alguém que eles jamais teriam considerado. Dentro da sala, a atmosfera mudou. O desespero deu espaço a uma nova energia. Enfermeiros se movimentavam com mais firmeza. Anestesistas ajustavam os aparelhos com precisão renovada e os cirurgiões voltavam a executar os procedimentos, mas agora com uma atenção redobrada. Era como se, de repente, a arrogância tivesse sido arrancada de seus corações, substituída pela necessidade de humildade. O bilionário, que antes parecia condenado, começava a recuperar cor no rosto. Seus sinais vitais subiam lentamente, mas de maneira constante. Cada número que se estabilizava nos monitores era como um sopro de vida devolvido, não apenas ao corpo dele, mas também ao ambiente pesado que dominava a sala. Do lado de fora, ainda em silêncio, a família aguardava sem imaginar o que havia acontecido lá dentro. Eles não sabiam que a vida do patriarca havia sido resgatada não pela genialidade dos médicos, mas pelo olhar atento de uma mulher que sequer fazia parte da equipe. Uma faxineira invisível havia desafiado o destino. Dentro da sala, alguns médicos lançaram olhares discretos para ela. Não havia palavras, não havia aplausos, apenas o reconhecimento silencioso de que deviam a ela aquilo que estavam testemunhando. O líder da equipe, engolindo o orgulho, deu um breve aceno de cabeça. Foi o máximo que conseguiu oferecer naquele momento. A faxineira, por sua vez, não buscava reconhecimento. Continuou parada em silêncio, observando de longe como se nada tivesse feito. Mas em seu coração havia uma mistura de alívio e gratidão. Ela sabia que havia cumprido seu papel, e isso bastava. Quando o procedimento chegou ao fim, os médicos declararam: o bilionário estava fora de perigo. O que parecia uma tragédia anunciada transformara-se em um milagre inesperado. E ainda que os jornais do dia seguinte jamais contassem a verdade completa, todos os presentes naquela sala sabiam. A vida havia sido salva, porque uma mulher simples ousou enxergar o que os grandes ignoraram. Se você acredita que cada vida tem valor e que Deus pode usar até os invisíveis para realizar milagres, escreva nos comentários. Toda vida importa. O bilionário sobreviveu. Contra todas as expectativas, contra a frieza dos números e a arrogância dos especialistas, ele voltou à vida. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas no fato de ainda respirar. Estava em quem lhe devolveu a chance de continuar existindo. Não foram os diplomas nas paredes, nem os equipamentos milionários. Foi o olhar simples, corajoso e humano de uma mulher invisível. Essa história nos confronta com uma verdade desconfortável. Quantas vezes nós, em nossa vida, desprezamos aqueles que parecem pequenos demais? Quantas vezes passamos por pessoas no ônibus, nas ruas, nos corredores do trabalho, sem sequer notar sua existência? E, no entanto, é dessas pessoas que pode vir a resposta, a palavra certa, o detalhe que transforma destinos. Os médicos naquela sala nunca mais seriam os mesmos.
Aprenderam, da forma mais dura, que conhecimento sem humildade pode se tornar cegueira, que a soberba é capaz de apagar até os sinais mais claros diante dos olhos, e que, às vezes, é preciso ouvir o improvável para alcançar o impossível. A faxineira, por sua vez, saiu daquela sala sem discursos, sem prêmios, sem manchetes. Continuou seu trabalho em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas ela carregava algo maior do que qualquer reconhecimento público. A consciência tranquila de ter feito o que era certo, de ter sido instrumento de vida, mesmo sem ser convidada a participar do palco principal. E talvez seja isso que precisamos levar desta história. Não importa o quão alto você suba, nunca esqueça que todos têm valor. O porteiro que abre a porta, a cozinheira que prepara a comida, o motorista que conduz o ônibus, o gari que limpa as ruas, cada um tem algo a ensinar, algo a acrescentar. A vida não se sustenta apenas nos grandes feitos dos poderosos, mas no conjunto invisível dos que sustentam o mundo em silêncio. O bilionário nunca mais olharia para uma faxineira da mesma forma. E nós também não deveríamos. Porque no fim, não são os títulos ou o dinheiro que definem a grandeza de alguém, mas a coragem de agir quando todos os outros hesitam. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece precisa ouvir essa mensagem. Escreva nos comentários. Eu valorizo cada vida. Vamos espalhar juntos a lição que essa noite de silêncio e coragem deixou para a humanidade.